Assim como uma grande mentira é essa questão que eles vão querer votar na próxima segunda-feira, certo? O impeachment do Augusto Melo. Isso aí, ó, a não ser que eles provem que o Augusto Melo é bandido, fez fraude... Já tem gente puxando o carro, já. Bom, tudo bem. Já tem gente puxando o carro. Não vai, ou não sei o quê, Eles veja bem. O voto não deveria ser secreto. Não, mas o voto não deveria... aberto. O voto tem que ser aberto, para todos saberem quem contribuiu, né, da pior forma possível para um golpe no clube. A favor do impeachment ou contra? Isso. Eu sou a favor, Nós estamos, desde a semana passada, falando sobre isso aqui. Né? Há mais tempo, inclusive. Qual é o motivo do impeachment? Quais são as provas que tem o Conselho Deliberativo que incriminam o Augusto? E olha, é o seguinte, hein? Ninguém aqui defende o Augusto, ao contrário. O Augusto já foi muito criticado Gestão aqui. fraquíssima para mim. Fraquíssima. Agora é o seguinte... Se querem impedir o presidente do Corinthians, eles precisam apresentar provas concretas. De onde vêm essas provas? O que foi de errado que o Augusto fez que colocou o Corinthians numa situação delicada? Quem colocou o Corinthians na situação delicada foram dirigentes que passaram nos últimos anos e que colocaram o clube com uma dívida de quase 2 bilhões de reais. Exatamente. Esses tinham que ter sido investigados, esses tinham que ter sido empichados, esses que colocaram o Corinthians no buraco. Agora, se esse que está aí, que acabou de assumir e que faz uma administração mais ou menos, tiver culpa, que seja empichado, mas as provas precisam aparecer. As provas precisam aparecer. Essas provas aí, gente, o inquérito está aberto, a polícia está apurando. O conselho não tem informação que a polícia tem. Sabe é isso que que eu tá falo. acontecendo? Não tem nada. Sabe o que está acontecendo? A gestão do André Sanches, a última, e a do Duílio Monteiro Alves, eles fizeram contratos, certo? Ruins para o clube. E o Augusto Melo agora está revisando todos, que eu acho que faz parte. Faz parte tu revisar contratos que são ruins para o clube, certo? Claro. Só que contratos longos, e ele não está conseguindo. O que aconteceu isso? Colocou um melindre, certo? E colocou uma corda no pescoço dos dirigentes antigos. O que eles criaram? Eles criaram um impeachment. É isso. É bem político o negócio. Se eles forem falar... É bem político o negócio. Se eles forem falar na Não próxima tem amor segunda-feira sobre gestão não tem amor temerária... nenhum. Aí é só política. Gente, é só vem cá. interesse pessoal e Se político. segunda-feira eles alegarem que o Augusto está sendo empichado ou o início de um processo de impeachment por gestão temerária... Isso é piada. Posso falar? Todas foram papo do de... Corinthians. Ô, gente, ao invés de vocês votarem para empichar o Augusto Melo, vocês deveriam ter votado para expulsar o Duílio e o Andrés do clube. Vocês são um bando de cara de pau. Deveria ser a primeira pauta. Bando de cara de pau vocês, velho. Vocês são os oportunistas, velho. O Duílio sumiu. Não, o Duílio é uma vergonha. O Duílio é o pior presidente que a história do Corinthians. Da história que esse clube já teve. É o pior. O Sérgio Janiquia também acha. Pior. O Duílio? Que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Mas ele ia pagar a conta, né? Ele não ia numa administração dele, não era pra pagar a conta. Pinóquio, mentiroso. Era pra Foi pagar o presidente mais incoerente da história do futebol. Foi mesmo. Porque ele ficou quieto 3 anos, vendo a gestão do André Sanches acabar com o clube, ficou quieto. Fica quieto aí que tu vai ser o meu candidato. É isso. Aí ele vendeu a alma. Aí ganhou a eleição, certo? Não, eu cheguei aqui para pagar contas. As contas que ele ficou em silêncio, vendo quebrar o clube. É lógico. Certo? Então é o seguinte, e outra coisa. Não dá. A carta de confissão de dívida com os empresários na virada de mandato, aquela... Posso falar? Contrato assinado, extensão de contrato assinado na virada do ano. Para não falar vagabundagem, para não tomar outro processo, eu vou falar sacanagem. O que o Duílio fez foi uma sacanagem. Ele não pensou nem perto do clube. Ele pensou só em como sacanear o Augusto Melo com aquela multa rescisória absurda de contrato com o Mano Menezes. Absurda a multa de contrato. Isso deveria estar no estatuto. Que um presidente não pode estipular uma multa de contrato que passe aí de 2, 3, 4 milhões, 2 salários do treinador. Mas não, porque esses conselheiros coniventes, bando de cara de pau, estão aí pra destruir o clube. A verdade é essa aí. Querem mamar na teta. O Lucas Veríssimo passou da gestão do Willi e não recebeu um centavo. Aí estourou no Augusto. O Matias Rojas foi contratado na gestão do Willi e não recebeu um centavo. Arrumou uma causa na FIFA, o Matias Rojas, sem ter recebido e vai ganhar, centavo. Tá? E os vai papagaios que o Corinthians e aí tem a culpa é de quem assumiu. É isso aí. Sabe, pegaram que não conseguiu resolver. O Corinthians tem papagaio que não acaba mais na justiça, de todo tipo. De funcionário, de pagamento jogador. E a falta de pagamento de tudo. De tudo. Eu li ontem, não é, que o Corinthians está fazendo um acordo na CBF, um plano de quitação de dívidas, que é o primeiro passo para quem quer tentar sanar os seus compromissos. É o primeiro passo. Para qualquer clube, aberto para qualquer Não, para qualquer um. Para você, inclusive. Você tem um monte de dívida. Você tem lá, o seu nome tá sujo, você tem dívida que não acaba mais. Qual é o primeiro passo que você tem que tomar? Você tem que chamar os credores e falar, olha, eu quero pagar, porque eu preciso tirar meu nome aí do SPC,
eu vou te pagar assim, assim, assado, desse jeito. É o primeiro passo. Todo mundo que tem dívida faz isso, né? E os clubes também, é o que o Corinthians está fazendo. Coisa que a administração anterior fez, a do Duílio tentou fazer, né? Apresentou e não cumpriu. Não cumpriu. Apresentou o plano de quitação de dívidas e não cumpriu. A administração atual aí está fazendo a mesma coisa. Vamos ver se será cumprido. Capriano, eu não se vão acredito cumprir nisso. esse plano de quitação de dívidas. Eu vou falar o seguinte, eu tava ouvindo a entrevista que o Pretzel fez com o Augusto Melo no último domingo, eu não estive presente, né, uma questão de escala, e eu posso falar a verdade, as perguntas foram feitas. Agora, com todo o respeito que me merece, o Augusto Melo, que falou várias vezes que é um cara transparente, que é um cara técnico, que é um cara preparado. Ô Augusto, você tá pipocando de forma absurda, você não revela pra ninguém o balancete do clube. Não. Qual que é o balanço da temporada? Isso também Estamos por quase isso- em dezembro. por que tem que Você não esconder? divulgou É, nada. mas Cadê a transparência? Acho que tá no prazo, eu acho. Só acho. Pô, Pretz, mas vem não cá, estou ele defendendo. aumentou a dívida pra caramba. Eu não estou defendendo. E ele não divulga nada. É que tu Ele tem falou, prazos pra publicação. ele falou várias vezes aqui Eu acho que que vai ia ser ser apresentado, trimestral. tem que Ele falou apresentar. que ia ser trimestral lá na isso pizzaria. Sim, isso sim. A é. gente tá em dezembro quase Isso e não sim, apresentou é. porcaria nenhuma. Não, isso E sim. a auditoria da Ernest Young, que terminou para. em maio. O dia que da é- transparência, né? não, Cadê? viu que- Mas ia o ser Corinthians, apresentado. o Corinthians tem que apresentar os balanços, até é uma questão estatutária, uma questão legal. Vai apresentar. Isso é outra coisa. Ele realmente falou que é transparência total, Isso. que não é. Não, Isso não está acontecendo. Trimestral. Mas uma hora vai ter que aparecer, porque isso é uma questão legal. aparecer no e uma final do questão mandato dele, estatutária. quando ele for empurrar o pepino pro outro. Anualmente você tem uma prestação de contas É. ali. Que todo presidente faz a sua prestação de contas anual e o conselho vai lá e aprova ou não. As das gestões anteriores aprovaram todas. Chancelou, né? Chancelou tudo. Né? O conselho chancelou dívida de 2 bilhões de reais do Uma Corinthians. vergonha, velho. Cadê o Tuma? Cadê o Romeu Tuma Alô, Júnior? doutor Tuma, o senhor Cadê quer o entrar no doutor? ar? Alô, doutor Tuma, o senhor não Todo quer entrar no respeito, ar? o Bruno Puzov tá É. tentando ligar pro doutor Tuma aqui. O senhor mas tem todo o sumiu, espaço né? do mundo aqui para o senhor aproveitar Sumiu. e explicar por que o senhor aceitou o pedido de impeachment. É isso. Eu acho que é. Eu quero saber, a pergunta é, O o espaço que é muito mudou grande da pro pizzaria senhor, que o senhor achou que isso aí não ia passar pra agora? Foi a pressão interna? Foi Apareceu interesse uma assumir? prova nova. Não, uma né? prova Apareceu nova. uma prova nova aí, algo O interesse do bombástico. senhor assumir como presidente do clube nos próximos anos, qual que é? Agora, o silêncio do senhor é constrangedor. É uma vergonha. Porra, brincadeira.